Amém, Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora você vai me assistir, por isso eu saúdo dessa forma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, você de perto, você de longe, você do Iapoque ao Chuí, você do norte a sul do Brasil, do Amazonas e do planeta Terra, os irmãos da África, da Ásia, da Oceania, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, meus irmãos aqui pertinho, meus irmãos do Peru também aqui pertinho, Chile, Venezuela, Argentina, México, Portugal, nossos irmãos em Portugal, nossos irmãos em Israel, na América Central, América do Sul, América do Norte, América, tudo quanto é América, amém, Jesus. Os nossos irmãos, louvado seja Deus, da Europa, né? Todos os lugares, os asiáticos, irmãos asiáticos nos ouvindo, pessoas que falam língua portuguesa ou até mesmo traduzem, né? Quando eu vejo no comentário lá, um comentário que eu não estou entendendo, eu vou lá e clico em traduzir para o português. Amém? E Deus dá vitória a si mesmo, louvado seja Deus. São os irmãos que não entendem, que não falam a língua portuguesa, eles também podem traduzir, né? Mas estamos aqui para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para conosco, para meditarmos na palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor em Isaías 53. Amém? Isaías 53, estamos, louvado seja Deus, em decorrência da Semana Santa, né, que se encerra, Semana Santa, ela nos traz muita alegria, para muitos é triste, porque ainda não sabem o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário, amém? Mas nós que sabemos, nós que conhecemos, louvado seja Deus, é como diz a cantora Eula Paula. Lá no caminho do Gólgota eu vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar. Vejo pregoado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo: o Pai, consumado está. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisando em nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar. Vejo pregoado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo: o Pai, consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atento olhando, vendo seu filho com dor ao Calvário subir, tinha o poder de livrá-lo daquela amargura, mas era chegado a hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar. Vejo pregoado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo: o Pai, consumado está. Orando e dizendo: o Pai, consumado está.
Esta palavra é muito maravilhosa. Consumado está. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 33, ou 53, 53, o versículo 1, diz assim. O sofrimento do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz em terra seca. Não tinha parecer, não tinha aparência, não era louro, não era branco, não era ruivo. Ele não tinha aparência. Se ele tivesse aparência, ele seria, como posso dizer, preconceituoso. Se ele não tinha aparência, ele veio para todos. Ele não parecia com japonês, com chinês, com asiático, com africano, com brasileiro. Ele não tinha aparência. Louvado seja Deus. Seu parecer nem formosura, como diz o louvor, né, da Eula Paula, havia no seu rosto. Olhando para ele, não havia boa aparência, não era lindo, não era belo, como falou Eula Paula. Nele, para que o desejássemos. Ninguém desejava ele, porque ele não era um homem bonito, aparentemente. Ele veio sem parecer com o judeu, sem parecer espiritual, sem aparecer seu filho de Deus, seu rei dos judeus, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não tinha essa aparência de rei. Se ele tivesse a aparência de rei, né? Todo mundo ia bajular ele. Amém? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. O mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho, experiente, né, no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Porque ele parecia simples. Ele se vestia simplesmente, ele não era sujo. Vamos compreender, né? Que antes, quando eu não conhecia Jesus, eu achava que todo morador de rua era salvo. Hoje eu entendo que todo morador de rua ele é carregado de legiões. Ele é cheio de demônios. Porque a pobreza, o desprezo, não nos faz viver dessa forma, se não for acometido por legiões. Meia-noite em Manaus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Achávamos que Jesus era oprimido, que era aflito de Deus. Mas ele era e é o Filho de Deus, que veio aqui, morreu e deu sua vida por todos. Por todos, não foi só por mim. Não foi só por os pastores, pelos presbíteros, pelos que hoje estão na igreja. Foi por todos. E como ele não tinha aparência, ele não era bonito, ninguém queria seguir. E alguns dos seguidores seguiam por interesse. Você vê que Jesus, ele tinha muitos discípulos. Não era só os 12, mas apenas 12, né? Aliás, 11 obedeciam o mestre. 11 obedeciam o mestre, porque um era o traidor e não obedeceu. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Você entendeu? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós pecamos contra Deus, né? Nossa linhagem pecou, nós tínhamos que ser castigados. Mas hoje nós lançamos
as nossas dores, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas pelejas, nós lançamos sobre Ele. E Ele carrega e lança no esquecimento. Então, sobre Ele nós descansamos, nós temos paz, porque nós cremos que Ele morreu por nós. Nós cremos que Ele levou as nossas aflições, o nosso castigo, né? Que nós deveríamos ser castigados, dignos de morte eterna. Mas Ele disse, não, Pai, eu irei salvar o seu povo, porque nós somos povo de Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão primogênito, Ele é o nosso Rei, né? Ele é o nosso Rei, o nosso resgatador, o nosso advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então Ele disse, não, Pai, eu irei salvar o seu povo do pecado e da morte da vida eterna. Amém? O que é para esse Jesus que levou sobre si todos os nossos sofrimentos, libertar seu filho, meu irmão, minha irmã, libertar seu marido, meu irmão, minha irmã, libertar sua filha, meu irmão. O que é para Deus e para Jesus? O vício das drogas, o vício da prostituição, o vício da embriaguez, o ladrão na cruz, que foi junto com Ele. Muitas das vezes, nós julgamos as pessoas, eu digo nós, né, porque é uma maneira de nos expressar, de não acusar ninguém. Nós julgamos as pessoas, louvado seja Deus, pela aparência. Amém? Pela aparência, mas cuidado com a sua aparência, cuidado com o seu julgamento, cuidado, porque assim mataram o Filho de Deus, por conta da aparência dele. Cuidado, você que gosta de andar estiloso e julga os que não andam, os que não gostam, né? Você, louvado seja Deus, que acha, louvado seja Deus, que isso não tem pecado, que não tem nada a ver, cuidado. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Cristo, ele tinha olhares cansados, né? Ele, louvado seja Deus, usava roupas simples. E quem é mais rei do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é mais rico do que o Filho de Deus? Mas ele não ostentava. Ele andava descalço, ele andava a pé, ele vivia infiltrado no meio dos humildes, dos pobres, né? Ele não era um miserável. Ele não é. Não. Às vezes aí é confusão na cabeça de muitos, que acham que precisam mostrar o que tem. Nós não precisamos, porque Jesus nos deixou esse exemplo. Era o testemunho de Jesus que diz quem Ele é. E aqueles que não acreditavam no seu testemunho eram contra Ele. Não era um deles. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Ele não reclamou de nada. Aí você com uma lutinha pequena, uma aflição, ainda não conseguiu o que queria, vai reclamar, vai blasfemar. Cuidado, o vício da droga não condena ninguém ao inferno se ele se arrepender. O homicídio não condena ninguém ao inferno se ele se arrepender. Mas a murmuração contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o drogado, o traficante, o matador de aluguel, todos esses, a prostituta, o gay, né, que é o
o homossexual, a lésbica, todos que se arrependerem terão direito de vida eterna. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá direito à vida eterna. Amém? Então, cuidado. Você está com uma luta maior, passou Jesus por nós. Dobre o seu joelho e peça de Deus misericórdia. Mas não consigo mais orar, então chore. Chore e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nem palavra. Ana, quando recebeu a bênção, ela já não orava, ela sussurrava. Ela sussurrava diante de Deus, chorando, sussurrando. E Deus ouviu o seu clamor, a sua humilhação. Então não murmure. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é no tempo de Deus, não é no meu tempo e nem no seu tempo. Amém? Não é no meu tempo e nem no seu tempo. Aqui, olha, eu tenho o álbum da família. Eu tenho o álbum, louvado seja Deus. É todos os dias. Quem não tem a foto tá com o nome aqui. Aqui, ó. O albinho já se rasgou. Eu já coloquei ele no outro envelopezinho, mas tá aqui. E Deus tem me dado vitórias. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contara o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões de meu povo, ele foi afligido. Você está vendo? Deus falando por meio do profeta Isaías que pela aflição, pelas transgressões, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade, ele foi afligido, açoite, ele levou sobre si. Ore a Deus, Senhor, faça-se cumprir o sacrifício de Cristo na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na vida da minha filha. Faça-se cumprir. Porque ele levou sobre si, então, se você está enferma, vai se cumprir. Se você está com alguém viciado, desviado, vai se cumprir. Você quer a libertação? Todo sofrimento, a fome assola a tua casa, o que você tem feito por isso? O que você tem feito por isso? Ele passou fome também, porque simbolizava nós aqui na terra. Mas você tem buscado a Deus, você tem sido fiel, você tem procurado servir ao Senhor, ou você vai aí pelos enganos do mundo, pela a enganação, louvado seja Deus, de falsos mestres, como a Bíblia fala. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Veja só, nem houve engano na sua boca. Ele não fez nada. E ele passou tudo isso. Aí você está reclamando por uma lutinha que você não consegue vencer, e nem eu. Eu não consigo vencer minhas lutas. Mas eu estou ali, nos pés do Senhor. Que é Ele que vence por mim. Tudo isso aqui foi por você também. E você está reclamando? Ele merecia. Não, ele não merecia. Quem merece somos nós, né? Mas ele levou. Não achou-se nenhum engano na boca dele. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, né? Jesus fez uma grande colheita por nós. Mas a lei da semeadura, ela existe.
Outro dia a gente medita sobre isso. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Tá vendo? Ao Senhor, ao Pai, ele agradou, fazendo-o enfermar, louvado seja Deus. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Você entendeu? Quando nós, louvado seja Deus, nos entregarmos ao Senhor, quando nós fazermos a vontade do Senhor, essas bênçãos virão sobre nós. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aí às vezes nós falamos do irmão, da irmã, nós murmuramos, nós reclamamos e aí perdemos a bênção. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Levará sobre si a iniquidade de muitos, louvado seja Deus. Você entendeu? Que maravilha! Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você está vendo? Aí nós queremos vingança, nós queremos porque queremos vingança daquela pessoa que nos fere, nós procuramos derrubar, às vezes é no trabalho, né? Às vezes é uma mulher que foi abandonada pelo marido. Esses dias eu falava com uma no meu trabalho. Foi abandonada, aí joga o filho, a filha, os filhos contra o pai. Aí vem maldição sobre os filhos e não sabe por quê. Porque jogou o filho, os filhos, a filha contra o pai. Pai nunca deixa de ser pai. Assim como Jesus nunca deixará de ser o nosso Salvador. Para que nós somos criatura de Deus. Deus nos criou, mas para que nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos aceitar todo esse sofrimento de Jesus na cruz, né? Nós precisamos acreditar que Ele passou tudo isso por nós. Amém? Para que, meu irmão e minha irmã, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então vamos aceitá-lo a Jesus. Nós queremos que o mundo mude, mas nós não fazemos a nossa parte para ter um mundo melhor. Nós não fazemos. Nós estamos sendo enganados pelo pecado da vaidade, pelo pecado da prostituição, pelo pecado dos vícios, pelo pecado das drogas. Amém? E não queremos aceitar a Jesus como Salvador. Ah, irmã, para mim não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito para você. Teve jeito para mim, teve jeito para muitos. Tem jeito para você. Tem jeito para todos nós. Mas o jeito, a solução é Cristo. Ele não morreu em vão, meus irmãos. Minha irmã. Ele não morreu. Você precisa crer, buscar de Deus a libertação. Obedecer. Perseverar. Ora, Jesus ficou aqui 33 anos, sofrendo por amor a mim e a você.
Você já imaginou se ele tivesse desistido da morte na cruz? Se ele tivesse desistido, eu e você não teríamos direito de vida eterna. Como é que você está pensando em desistir, está querendo desistir? Você deve ser um privilegiado. Você deve agradecer. Aceita Jesus, procura uma igreja, sirva a Deus pela fé. Também não vá só entrar numa igreja, que tem muitos. Entre no Evangelho e deixe o Evangelho entrar em você, para que você seja salvo e liberto pelo sangue de Cristo vestido na cruz. Você vê aqueles ladrões lá que estavam na cruz? Um foi humilde. Olha, até na cruz a gente vê que a maior parte, e no arrebatamento, vai ser sempre a maior parte é do Senhor, porque Ele é o vencedor. Você que prega dizendo que é isso, que é aquilo, pare com isso. Você não pare de decretar derrota para Satanás. Agora, nós devemos nos esforçar para subir no arrebatamento, para sermos um daqueles 50%, porque até na cruz tinha dois, um foi levado, o outro ficou, né? As virgens eram 5. Eram 10, 5 foi levado, 5 foi deixado. Em todos os contextos da Bíblia, nós vimos que no arrebatamento vai a metade. Mas tem pregadores que ainda continuam dizendo que vão ser poucos que vão ser arrebatados. Quem está falando a verdade? Você que prega assim ou a palavra de Deus? Agora, nós temos que nos esforçar para irmos no arrebatamento, para não ficar nesta terra. Senhor, eu sempre falei isso. Meu pai era analfabeto, como eu já falei em alguns vídeos, mas meu pai contava que a terra tinha sido destruída na época de Noé. Meu pai já contava, ele não sabia ler, mas alguém contou para ele. É tanto que quando Jesus vier, ele só virá quando todos forem evangelizados pelo verdadeiro evangelho. Aí o povo diz, então agora virou moda pregar evangelho de fariseu. Fariseu não tem evangelho não, é o evangelho de Jesus Cristo. Os pregadores que distorcem o evangelho. O evangelho, ele é fiel e verdadeiro. Os pregadores que não pregam a verdade. Amém? Os pregadores que estão enganando as pessoas, que estão preocupados com a igreja lotada. Amém? Estão querendo igreja cheia. Esses tempos o Senhor falou comigo. A minha igreja não é cheia, não é lotada. Só dá mais gente aí domingo. Ou quando tem evento. Não é lotada. E o Senhor falou comigo. Minha serva, qual o interesse de uma igreja lotada? Para aumentar o ego do pastor? Impressionante, né? Aumentar o ego do pastor. O pastor se vangloria, humilha o outro, que a igreja dele é bem fraquinha, tem poucos membros. Deus falou comigo isso. Deus me deu esse entendimento. Então, o importante é ganharmos alma. Esses dias eu falava com uma irmã, e ela disse que ela ora, e o pastor dela ora também, porque a igreja só dá muita gente aí de domingo, ou quando tem eventos, e no culto de sexta-feira. Eu disse, mas as almas, elas se desviam? Não, elas vão para outras igrejas. Eu digo, aí está o mistério. A minha igreja acontece isso. Elas são ganhas para o reino, não é para a nossa congregação. Nós estamos procurando levar as almas ao reino de Deus, né? Porque a todas as que foram ganhas por Cristo. Não é nós que ganhamos. Nós ajudamos elas a se encontrarem com Jesus. E elas vão para outras congregações. Isso é para não aumentar o nosso ego. Para não aumentar. Porque nós achamos que somos... Aí, meu irmão, só Jesus na causa. Igreja cheia, igreja lotada. É para preencher o reino.
O reino de Deus, não é a igreja. É para nós preencher o reino do céu, diz a palavra de Deus. Amém? Não é a igreja, nem o nosso ego, para nós não se inchar, não se estufar. Eu já cuidei de círculo de oração com muitas pessoas, 22 pessoas, 11 pessoas. Hoje, não tem nenhuma irmã de círculo de oração em comunhão na minha congregação. Eu louvo a Deus por isso. Eu sou feliz do mesmo jeito. Amém? Eu tenho que ser fiel no pouco e no muito. Amém? Eu tenho que ser fiel. Então vamos valorizar a morte de Cristo. A morte de Cristo, louvado seja Deus, não é não poder comer isso, não poder comer aquilo. Amém, se você puder jejuar, em gratidão ao Senhor por causa da morte dele para nos trazer essa salvação, para nos trazer a vida eterna. Jesus, eu sou grato, muito grato pelo Senhor não ter desistido, pelo Senhor ter dado o brado na cruz, dizer, Pai, está consumado, eu não desisti, o Senhor me mostrou tudo que eu ia passar e eu não desisti. Você vê, meus irmãos, eu fiquei meditando, né? Estava meditando aquela parte que diz assim, né? Que Deus, o seu Pai lá do céu, atento, olhando, vendo vendo seu filho com dor ao Calvário subir. Ele ficou calado. Ele não falou nada, Deus não falou nada. E quando Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus também não falou nada. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Você também pode estar achando que Deus lhe desamparou, porque Deus não responde. Mas Deus não desamparou nem a mim, nem a você. Ele desamparou o filho dele na cruz? Não. Não, até ser consumado o que Deus quer na minha vida e na sua vida, ele pode ficar calado. Ah, mas Deus, eu estou pedindo isso, eu quero que Deus responda, eu estou pedindo uma resposta e Deus ainda não respondeu. Jesus também clamou e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não, ele não tinha desamparado, simplesmente tinha que se cumprir o plano de Deus na vida do filho e nas nossas vidas, para nós nos tornarmos filhos de Deus. O nosso irmão mais velho, o nosso rei, ele teve que morrer, ser contado com os pecadores, ser colocado do lado de 2 ladrões, né? E você vê que aquele ladrão se arrependeu, reconheceu o erro dele, né? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha sido evangelizado. Porque senão ele ia estar perdido ali naquela cruz. Mas ele disse para os outros, tu sabes que nós estamos aqui pelos nossos pecados, nós merecemos, mas esse justo não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode dizer todo dia, Senhor, lembra-te de mim hoje. Dobra o joelho, acordou, abre o olho, Senhor, Deus seja louvado, glória a Deus, lembra de mim neste dia, por todos os dias, por todos os segundos deste dia, amém. Senhor, faça-se cumprir na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu esposo, o sacrifício da morte na cruz, faça-se cumprir, amém. Vamos orar ao Senhor, senão o vídeo vai acabar. Assista ao vídeo, compartilha, inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, dê seu like, assista aos shorts que eu posto. Oportunidade que nós tivermos, estamos aqui aprendendo na palavra de Deus, mas eu estou todos os dias orando por você. Me ajude em oração, porque o desejo do mal é que nós saia do ar, né? Me ajude a pregar, você está sendo evangelista. Quando você ouve, quando você dá like, quando você compartilha, você está ajudando a obra de Deus neste canal, amém? Porque o YouTube divulga para mais e mais pessoas.
Vamos orar ao Pai Nosso? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas e nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Embora a sua palavra diz que é para nós perdoar quem nos tem ofendido, mas se nós não perdoar, então nós também não vamos ser perdoados. Então nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Nos perdoa, nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Pai, nos ensina a valorizar todo esse sofrimento, toda essa amargura, toda essa injúria que Jesus passou. Nos ensina a perdoar, nos ensina a suportar as nossas lutas, as nossas dores, porque não é nem 1/3, nem 1% da metade do que